Boa tarde, com alegria. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Está todo mundo me vendo e me ouvindo? Miguelito, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Artuzinho, Maju, Juju, sejam bem-vindos. Vamos de café? Cafezinho bem gostoso para aquecer a tarde. Vamos que vamos. Hum, Quero começar nossa aula, como sempre, dando os recados mais importantes. Deixa eu só ajustar aqui, gente, minha tela, minhas coisas. Eu não sabia como é que estava a posição. Dando os recados importantes. O primeiro deles é falar sobre a leitura, que eu espero que todos estejam fazendo. Todo mundo é misturado. É um livro muito fininho, é uma pena, porque no instante a gente termina. Eu já finalizei minha leitura, tá? Eu, inclusive, disponibilizei para vocês, que é por onde eu quero começar. Eu disponibilizei para vocês. Deixa eu achar aqui, tá, gente? Só um minuto. Lá no Classroom, uma agenda de leitura desse livro, tá? Apesar de ser um livro muito pequeno, a gente vai começar a trabalhar com os cronogramas de leitura para facilitar quem não tem o hábito da leitura ainda. Então, por exemplo, tem alguém aqui que, quando eu leio, eu sinto sono. Eu não costumo ler, eu prefiro assistir as coisas, né? Eu não tenho esse hábito, minha família não tem esse hábito, professor. E aí, quando eu tenho que ler, é um sacrifício. Às vezes eu não consigo e tal. Então, eu liberei um cronograma, já faz um tempo, eu acredito que vocês tenham visto, mas eu quero relembrar, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o compartilhamento. E eu coloquei aqui na própria pasta do projeto de leitura, com o nome Cronograma de Leitura, eu coloquei aqui para vocês, ó, gente, um cronogramazinho para vocês lerem. Todo mundo é misturado. Lembrando que eu fiz esse cronograma desde o momento que eu passei ele para casa, né? Então, desde o dia 17/5, hoje já é dia 31, tá? Eu coloquei que se vocês lessem mais ou menos, isso é só uma média, tá, gente? Vocês vão ver que matematicamente vocês vão até terminar antes a leitura, seguindo o cronograma. Mas eu fiz uma média aí de divisão das páginas e daria mais ou menos 4 páginas por dia que vocês teriam que ler. E olhe que nem toda página aqui tem algo escrito, ainda tem isso, tá? E é tudo bem curtinho. Vocês teriam que ler 4 páginas por dia para terminar a leitura até o momento que nós vamos falar sobre o livro, né? Deixa eu baixar aqui para a gente ver. O momento que a gente vai falar sobre o livro é dia 17/6, certo? É exatamente essa data aí que vocês viram. Quando vocês devem finalizar. Professora, eu já tenho um hábito de leitura, eu não sei ler assim, eu vou ler só 4 páginas. Isso é só, gente, como eu tinha dito antes, para dar uma impulsionada aí para quem não tem o hábito, certo? E isso a gente vai passar a fazer nas outras obras, especialmente as que forem mais grossas, né, maiores do que essa, porque pode acontecer e vai acontecer durante o nosso ano, tá certo? Então, só para facilitar mesmo, para que aqueles que têm dificuldade possam ler o livro todo dentro do período estabelecido. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, tá todo mundo me acompanhando, tudo certo? Majuzinha, Artuzinho, tudo certo? Beleza. O segundo recado é que as novas palavras do vocábulo certeiro vão ser liberadas sempre às quartas-feiras. Eu tinha combinado com vocês, assim como nas outras turmas, que estava funcionando nas outras turmas, de liberar essas palavras nas quintas, tá? Só que o que é que eu estava vendo acontecer? Vocês da turma do Fundamental, tanto Fundamental da tarde, que são vocês, quanto os da noite, muitas vezes criavam frases com essas palavras que eu estou disponibilizando de maneira equivocada, tá? Então, estavam criando frases sem pé nem cabeça. E aí, o que é que eu tinha que passar a fazer? Que é o que eu estou fazendo de todo jeito. Eu vou na frase do aluno que criou, eu vou naquela frase que o aluno criou errada e coloco uma observação ao lado. Eu edito e coloco frase incoerente, reveja isso e isso. Eu coloco normalmente em letras maiúsculas. Deixa eu mostrar para vocês exemplos disso que eu fiz e de pessoas que nem corrigiram ainda, tá?
Ó, a prova é mais predominante que uma atividade. Essa frase, embora a palavra predominante esteja aí, que foi uma das palavras de antes, tá? Essa frase ela foi criada de maneira equivocada, porque eu não trabalhei essas palavras em classe, eu coloquei para vocês pesquisarem e criarem a partir dessa pesquisa. Mas tem gente que ainda assim não está conseguindo elaborar essas frases sozinho. Então, eu decidi trabalhar essas palavras com vocês. Hoje, por exemplo, nesse primeiro momento, a gente vai entender o que é que significa essas palavras que eu coloquei aí, as novas. As anteriores, não, as novas. Então, para que eu pudesse fazer isso, eu tive que mudar o dia em que eu disponibilizo as palavras. Em vez de eu disponibilizar na quinta, que aí eu não encontrava com vocês, eu disponibilizava antes na quinta, vocês tinham até a terça para fazer, quarta-feira a gente se encontrava, vocês já tinham feito. Então, o fato é que agora, todas as quartas-feiras, eu libero as palavras e falo essas palavras com vocês aqui, para ajudá-los na criação dessas frases e na memorização dessas palavras. Lembrem, esse projeto é extremamente importante, essa dinâmica, né? É extremamente importante para que vocês possam ampliar o vocabulário, escrever melhor, ler melhor. É essa a ideia, tá? Então, o que está errado aí, tomando como exemplo essa frase que eu estou mostrando para vocês, que eu coloco uma observação entre parênteses e com letras maiúsculas, né? Com a minha letra não, com letras maiúsculas. A prova é mais predominante que uma atividade em quê? Em que sentido? Ele até estabelece uma comparação, porque o que é ser predominante? Se destacar. Se algo vai se destacar com relação a uma outra coisa. Então, é predominante a seca no Nordeste do Brasil, ou desse país, né, do Brasil. Porque predominantemente tem mais regiões que têm seca no Nordeste do que no Sudeste do que no Sul. Então, essa frase tem sentido, tá? É predominante o uso de, sei lá, é predominante o uso de cabelos longos por parte das mulheres se comparado aos homens. É verdade, é predominante. Se você olhar para as mulheres, a maioria das mulheres tem cabelos grandes. Se isso for comparado ao homem, percebam que tem que existir uma comparação para dizer que algo predomina. E tem que ser algo que tem sentido. Então, a prova é mais predominante. Esse é mais já está errado. E é predominante em uma atividade com relação a quê? Em que contexto? Tá todo mundo entendendo minha explicação, gente? Porque se eu deixo essa frase desse aluno aí errado, não falo nada, ele vai pensar que ele está criando uma frase correta e ele vai estar aprendendo o significado dessa palavra errado. E vocês que estão lendo aí, que vocês podem passear, né? Para ver os exemplos dos colegas. E aí vocês vão passear e vão dizer, se a Laís não comentou nada, então essa frase está certa. Então, vocês vão estar desaprendendo também, certo? Então, uma das coisas importantes e que toda quarta-feira a gente vai fazer é falar sobre as 6 palavras, tá? Quero lembrar que essas 6 palavras eu não estou tirando só de um processo criativo da minha cabeça. A minha ideia é trazer palavras que normalmente ou já apareceram, ou normalmente aparece, ou já apareceram em provas anteriores, em interpretações de texto, em enunciados. Então, eu sempre me baseio em provas, tá? Em textos que caíram em provas, seja das escolas de referência que eu trabalho muito, seja de vestibular seriado, do que quer que seja, né? Eu trabalho com exercícios e provas o tempo inteiro que eu aplico para vocês, da turma do Fundamental, são 2, com propostas diferentes, e com as turmas da Isolada que fazem concurso. Então, eu olho para essas provas e quando eu vejo, eita, caiu isso aqui que foi cobrado, eu vi que os alunos ficaram viajando. Prova que eu vou colocar, palavra que eu vou colocar no vocabulário certeiro. É essa a ideia. Então, isso pode e vai aparecer para vocês, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar trabalhando as palavras assim como eu as carreguei, né? Primeiro eu carreguei solicitar, depois imprescindível, porque vai ficando aí. A última publicação fica como a primeira. Deixa eu tomar meu café, senão ele vai ficar gelado, viu, gente? Café gelado não é legal. Então, a primeira palavra que eu vou trabalhar com vocês é solicitar. Tá? Solicitar é uma palavra extremamente simples.
que está no nosso dia a dia, não é uma palavra assim incomum, mesmo vocês sendo jovens e mais novos, não é incomum. Então, eu acredito que a maioria vai ter familiaridade com essa palavra, tá? Então, solicitar é pedir, né? Pedir algo instantaneamente, rogar. É bom que, a partir desse exercício de pesquisar o que é que significa uma palavra, você pode ver sinônimos. É para isso que existe essa dinâmica. Não é só, beleza, solicitar isso, eu já ouvi minha mãe falando, pronto, vamos para a próxima. Aproveita essa oportunidade para ampliar teu vocabulário. Então, quando a gente roga a Deus, eu acho que você já ouviram essa palavra rogar relacionada à religião, às crenças e tal. Então, quando alguém roga a Deus, alguém está pedindo algo a Deus, ou seja, solicitando algo. Tá? Rogar tem esse sentido mais religioso, de implorar, mas é um sinônimo, certo? Então, você está tentando obter. Quando você solicita algo, você tenta obter. Olha tudo aí que ele está colocando nessa caixinha. Então, eu vou solicitar a minha mãe que ela traga o meu remédio. Estou inventando aqui uma frase qualquer. Lembrem que vocês devem criar frases que tenham sentido para vocês. Imaginando assim, deixa eu pensar uma situação que eu falaria isso para minha mãe com essa palavra. Eu falaria para o meu pai, eu falaria para o meu amigo, para qualquer pessoa próxima a mim. Porque você torna a palavra familiar. Então, solicitar é basicamente esse significado de pedir, de rogar, né? De tentar obter algo, certo? E aí a gente vive solicitando, né? Que a gente normalmente usa o pedir. A gente vive pedindo. É a mesma coisa. Mas tem que criar a frase com solicitar. Imprescindível, gente, é algo. Eu vou aproveitar para ir abrindo para vocês visualizarem também, tá? Então, imprescindível é algo que não pode faltar, que não se pode dispensar. Então, é imprescindível. Numa aula de português, que o professor fale sobre as regras gramaticais ou sobre a norma culta, porque essa aula de português, isso é imprescindível, não pode faltar. O professor não pode ensinar, se ele é professor de português, está trabalhando as regras gramaticais, a norma padrão culta, né, a norma de prestígio, ele não pode ensinar a linguagem só coloquial, ele pode mencionar a linguagem coloquial, porque ela faz parte do nosso processo de comunicação. Então, é imprescindível. Né? E aí você pode pensar em vários contextos na sua vida de que algo é imprescindível para você, por exemplo. Para mim, é imprescindível ter bons livros, certo? Para mim, é imprescindível ter um cafezinho para eu tomar durante o dia. E aí é lógico, né, gente, que esse imprescindível não é que é uma regra, tipo, se faltou, você vai morrer. Né? É imprescindível para o homem viver ter o quê? Quem é que pode me dizer? Para a gente sobreviver, é imprescindível umas duas coisinhas. Três, eu diria, mas pensem aí nas primeiras, assim, nas básicas. O que é imprescindível? Quem é que pode me dizer pelo bate-papo? Para a gente sobreviver, tá, gente? A pergunta que eu fiz foi essa. O que é imprescindível para a gente? Miguelita, como eu acredito em Deus, eu concordo com você, mas já acreditar em Deus não é imprescindível, mas é imprescindível a gente ter água, beber água, senão a gente morre, para a gente sobreviver. Mas eu concordo, eu entendi a sua subjetividade, tá? E o pulmão aí, Miguel, você quis fazer referência que porque se a gente não tiver um pulmão, vários órgãos que a gente tem, se a gente não tiver, né? Mas eu entendi que você quis dizer sobre o ar, o elemento ar, ele é imprescindível na nossa vida, porque se a gente não respira, quem vai filtrar isso é o pulmão, aí a gente não vive, não sobrevive. Então, fora água, ar, alimento, gente, porque depois de um período, a água só não dá conta. A gente não faz fotossíntese, ainda pelo menos, como as plantas. A gente precisa é, comer alguma coisa para nos dar energia para que continuemos vivos. É lógico que a gente passa um bom período sem comer, só se hidratando, só tomando água. A gente sobrevive uns 7 dias, tem aí a ciência trazendo esses dados para a gente, né? A gente consegue passar um tempo sem comer, sem beber água, não. Mas é imprescindível tudo isso.
para que a gente continue vivo. É imprescindível o amor nas famílias, é imprescindível tanta coisa, gente. Enfim, isso é que é imprescindível, tá? Exceto, eu coloquei aí só como um reforço, acreditem. Até porque esse vocabulário certeiro, ele é para vocês, que são relativamente um pouco mais velhos, né? Vocês são a turma mediana, porque tem os alunos mais velhos, que é o Fundamental 2.2. Mas tem os mais novos também. E tem gente que ainda pega uma prova e fica, lá, esse exceto aqui é o quê? Tá? Então, é só como um reforço, porque cai muito nas provas. E eu quero muito que vocês fiquem atentos a essa palavra, certo? Então, exceto é menos, né? O professor disse para responder todas as questões, a Paulinha já fez, exceto a última questão, menos. Exceto é sinônimo de menos. Não faça isso. Se exceto tá errado, tá? Para o contexto, né? Tudo vai depender do contexto. Exceto tá errado nesse contexto de não faça essa. Beleza? Então, exceto é muito simples. Concessão, gente, é conceder algo. A gente até estuda as conjunções concessivas que caem demais na prova, muito, em todas as provas de português, que é essas benditazinhas conjunções concessivas, quase sempre, é muito recorrente. E a concessão é você conceder algo. Então, eu vou fazer a concessão do meu livro para Maju, que significa que eu estou cedendo, eu estou dando a ela ou emprestando, né? Essa concessão não significa só dar de para sempre. Eu posso estar emprestando, estou fazendo a concessão por enquanto do meu livro, ela vai ler, quando ela terminar, ela me dá, ela me devolve, tá? Então, se colocar à disposição, né? Ele me deu a concessão para ir à festa, ele me autorizou a ir à festa, ele concedeu isso, ele permitiu isso. Um consentimento. Minha mãe entrou numa concessão comigo quando me permitiu comprar o meu celular. Ela fez uma concessão, porque eu estava de castigo, mas ela fez essa concessão mesmo nesse período, tá? Então, lembrem que fazer concessão era algo que, em tese, não poderia, mas vai ser permitido. É aquilo que eu já trouxe para vocês, quem já estudou comigo, e aqui tem muitos alunos que já fizeram a turma da isolada e tal, as partículas concessivas, que são as conjunções, são aquelas que a gente usa nesses contextos. Ó, embora esteja chovendo, vou à praia. Embora é a tal conjunção concessiva. O que significa isso que eu estou explicando para vocês? Ó, tá chovendo, gente. Tinha tudo para essa pessoa não ir, mas ela vai. Ela vai abrir uma concessão. Então, mesmo estando chovendo, tá? Eu vou à praia, eu vou abrir essa concessão. Mesmo eu estando cansada, eu vou correr com os meus amigos. Eu vou fazer essa maratona com os meus amigos. Mesmo eu não estando preparada 100% para algo, eu vou começar. Então, eu estou abrindo uma concessão. Tranquilo por enquanto, tudo certo? Tudo certo, tudo certo? Beleza. Aí, a próxima é uma palavrinha, eu diria que é uma palavrinha relativamente nova, pelo menos nova no nosso dia a dia, que é a palavra altruísta, né? Uma pessoa altruísta é uma pessoa educada, que não é egoísta, que pensa nos outros também, que é muito importante que pensemos em nós, né, no primeiro momento, porque só a gente vai saber pensar e fazer o que é melhor para a gente, só a gente sabe, mas é muito importante também a gente ser altruísta e pensar no outro. Se imaginar se eu estivesse nessa situação, né? Eu não gostaria de ser bem tratado, eu não gostaria de ser acolhido, então eu vou ser altruísta com essa pessoa. Tá? Ou você pode não ser altruísta, ou alguém pode não ter sido altruísta, o que é muito ruim, é negativo, tá? Então, deixa eu abrir. Eu acabei não abrindo as outras, gente. Eu esqueço de abrir. Eu vou falando assim, esqueço de abrir. Ó, pessoa que não age por interesse. Quem não é egoísta. Quem busca ajudar alguém. Tá? Então, sejam vocês pessoas altruístas. Vocês podem criar frases, por exemplo, de que os pais de vocês ensinaram-nos desde sempre a serem pessoas altruístas. Isso é um exemplo, né? Ou determinada pessoa passou por uma situação na escola em que ela aprendeu com isso a ser altruísta. Tranquilo? Posso passar para a próxima? Enquanto vocês não falam nada, para mim está tudo fluindo, tá, gente? Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida,
Ou bate-papo ou levanta a mão. Onisciência, gente, vai cair muito e sempre, tá? Onisciência, deixa eu abrir aqui, que senão eu vou esquecer, tá? A característica ou condição de onisciente a gente estuda quando a gente estuda os tipos de narrador. O narrador primeira pessoa, estou só relembrando quando é que a gente já viu essa palavrinha aí. O narrador primeira pessoa, que é aquele que participa da história. A gente também chama esse narrador de narrador personagem. O narrador observador, que ele conta a história de longe, ou seja, ele não participa. Esse de longe é nesse sentido. Ele não está participando, ele só está contando a história de alguém ou de algumas pessoas. Existe o narrador observador, que é a terceira pessoa, que ele é onisciente. Ou seja, ele sabe de tudo que está acontecendo. É como se ele tivesse presente, mesmo ele não estando, porque ele é terceira pessoa. Então, ele tem o saber absoluto. Então, Deus, gente, que Miguel citou no início da aula, e que eu compactuo muito dessa crença, eu acredito muito em Deus, mas é particular, tá? Isso aqui não tem nada a ver com religião, pelo amor de Deus. Ó, pelo amor de Deus, já falei Deus de novo, tá? Cada um pode acreditar e pensar o que quiser ou não acreditar. Mas Deus, para quem acredita, assim como eu e Miguel, ele é onisciente, porque ele sabe tudo o que se passa dentro da gente, para quem acredita. Ele sabe de tudo que passa dentro da gente, dos nossos sentimentos, das nossas aflições, né? A mãe, ela tem um pouco de onisciência, vocês concordam comigo? A mãe tem hora, especialmente a mãe. A mãe e o pai, mas a mãe que tem uma ligação muito forte com o filho sempre, né? Ou a maioria delas, ela tem uma certa onisciência que parece que ela sabe o que, é que a gente está sentindo, pensando. Você olha para sua mãe e fala, como é que tu sabe, né? Diz. Aí ela faz, eu sou sua mãe, eu sei das coisas, eu lhe coloquei no mundo. Quem nunca ouviu isso, uma mãe falando isso, né? Eu sei de tudo que se passa com você, eu sou a pessoa que mais ama você na vida, eu e seu pai. Normalmente a mãe também traz, né? Uma figura do pai que pode e que tem o mesmo valor que o da mãe, tá, gente? Eu cito a mãe porque socialmente a mãe é aquele símbolo mais acolhedor, que está mais perceptivo, porque por ser mulher, tá bom? Mas onisciência é isso, né? É aquele que tem uma onipresença. Ó. Os cristãos acreditam na onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Olha aí, tem muita essa referência, né? Ao cristianismo, até no próprio significado da palavra, é aquele que tudo conhece, que tudo sabe, tá? Então, eu poderia criar uma frase em que eu dissesse que meu professor parece ter tem uma onisciência aguçada sobre determinados saberes matemáticos, históricos, né? Ou seja, ele parece que tudo sabe, que tudo conhece daquilo ali. Então, você pode especificar, tá? Ou o narrador onisciente descreveu suas personagens com tanta propriedade que parecia que a gente conhecia essa personagem. Porque ele trouxe tantos detalhes, né, como se conhecesse ela por dentro, do que ela sente, dos problemas e tal, que parecia que a gente conhecia essa personagem também. Isso é muito comum nos livros que a gente lê, esse narrador onisciente, certo? Então, eu acho que chegamos ao fim, trabalhamos as 6 palavras. Vocês já podem, a partir de hoje, criar essas frases. Não deixem de criar. Não deixem de criar frases que tenham sentido. Não criem as frases só por criar, é o que eu mais tenho dito, porque senão vocês não vão memorizar. E a ideia é, a partir da criação de frase, pegue ali um momentinho tranquilo para você. Pronto, agora eu vou lá fazer a atividade do Padlet, que é para criar essas frases, e criar essas frases com mais tranquilidade. Tranquilo, beleza de Creuza, gente? Tudo certo? Não foi melhor eu explicando as palavras agora, não vai fazer mais sentido e vai evitar que vocês errem as criações. Todas as quartas-feiras a gente faz isso. Porque não adianta eu criar uma dinâmica para ajudar vocês e não ajudar. Eu não estou fazendo nada, né? Então, vamos fazer assim. O outro aviso de hoje, vou já tomar mais um gole do meu café. Agora o que, gente? Gelado. Mas, enfim, não dá para tomar café guti-guti, né? Hum, geladinho, maravilhoso. A outra coisa que eu queria dizer para vocês é que hoje é simulado, né? Eu não avisei, eu me esqueci, gente, de passar para vocês isso no WhatsApp, mas está lá no nosso cronograma de simulados. É sempre bom vocês terem baixado, quem tem agenda, colocar na agenda para não esquecer, mas não é nada demais, tá? O simulado é só o nome simulado.
porque, naturalmente, eu passo direto links para vocês fazerem atividades de interpretação de texto, e essa interpretação, vamos dizer assim, que vocês vão fazer hoje, consta como o terceiro simulado de vocês. A diferença é só essa mesmo, tá? Então, fiquem tranquilos. O nosso simulado vão ser nos 30 minutos restantes de aula, beleza? Ah, tia Laís, onde é que eu vejo mesmo esse cronograma, como é que é e tal? Vai lá no Classroom, tem a pasta lá, cronograma de simulados, e tem um cronogramazinho, você pode ver a próxima data. Eu acho que lá nesse cronograma só tem o próximo simulado, que é um simulado por mês que vocês estão fazendo, então é bem tranquilo, né? A gente faz muita atividade aqui. E o próximo simulado é só mês que vem, tá? Então tá tudo bem tranquilinho, tá tudo certo. É esse de hoje e o outro próximo mês. Bem, todos os recados foram dados, agora a gente passa para... Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. A gente passa aqui para as atividades que eu passei para vocês de gêneros textuais, que era o que a gente estava estudando, na verdade, que a gente vai continuar estudando, tá? De gêneros textuais. E aí eu queria compartilhar com vocês o que vocês fizeram, qual foi o rendimento. A atividade que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade foi essa aqui. Quem fez, obviamente, que foi Miguel, Ju e Maju, tá? Então, quem fez as atividades que foram na agenda da aula passada, que eu mencionei em sala e que eu botei na agenda, eu vi que teve mais dificuldade. Eu sempre faço essa análise, gente, pós-atividades de vocês, para ver quais foram as atividades que vocês tiveram mais dúvidas e tal. As outras duas, vocês foram bem tranquilos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Basicamente, essa vocês fecharam, porque é realmente muito simples, né? E ainda tem umas pistas aí para ajudar. E essa daqui também, só Ju que errou uma, que é uma coisa realmente, um gênero que a gente não costuma usar com tanta frequência, que são os cartões postais, né? Eu vou a uma cidade, aí eu quero comprar um cartão postal daquela cidade para presentear alguém. E aí atrás eu posso escrever alguma coisa, né, para essa pessoa dizendo que eu visitei esse lugar e tal. Então não é um gênero que circula muito na sociedade, né? São poucas as pessoas, por exemplo, que entram em contato com esse tipo de texto, um cartão postal. Vocês já viram algum cartão postal, gente? Vocês conhecem? Conhece, Miguelito? Então, é um retângulo de papelão, ó, como ele descreve aí, ó. É um retângulo de papelão fino com essa fotografia. Normalmente, essa imagem, gente, que é o cartão postal da cidade, são os pontos turísticos dessa cidade, o principal ponto turístico de lá, tá? Então, eu vou à Bahia, e vou visitar a Bahia e, de repente, lá no Centro Histórico da Bahia, de Salvador, tenha uma imagem do Pelourinho. É um exemplo, que vocês já podem ter ouvido falar também. Então, essa imagem do Pelourinho vai estar lá nesse cartão postal e atrás eu vou poder escrever algo para alguém, tá? A quem desejamos enviar essa lembrança. Eu posso entregar em mão mesmo, certo? Então, é essa a função. Só teve esse errinho aqui. E esse daqui, que que ele mostrava trechos do texto, tá? E perguntava qual é o gênero textual, diga-me qual é o gênero textual, né? E aí vocês se confundiram um pouquinho, mas não tem problema, porque é isso que a gente está trabalhando. A gente trabalhou na aula passada a diferença entre resumo e resenha, lembram disso? Lembram disso? Que o resumo, eu vou colocar as principais ideias do autor. Então, se eu for fazer um resumo desse livro, eu não vou dizer se eu gostei, qual é a parte mais legal, mais interessante, não. Eu não vou criticar essa obra. Ah, eu não gostei desse ponto, eu achei que o final poderia ser assim. Não. Eu vou só resumir a história. O livro trata dessas personagens que são as principais, isso acontece, tal momento acontece isso, depois isso e assim. E o livro finaliza dessa forma. Então, eu vou trazer as ideias do próprio autor de maneira resumida, sucinta. Ó, sucinta significa resumida, já é uma outra palavra para o vocabulário certeiro, certo? Já na resenha, além de eu trazer as principais ideias do autor, eu vou trazê-las, e a partir do momento que eu for trazendo,
eu vou dando a minha percepção, eu vou destacando pontos que me interessaram, ou linkando esses pontos com outras coisas que eu já li, que eu já estudei, tá? Então, a resenha ela tende a ter a percepção de quem escreve, do resenhista. No resumo, não, você só tem que ter a capacidade de compilar, de reunir, que é isso que significa, as principais ideias daquele autor, certo? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Quando eu finalizar esse estudo minucioso de gênero textual, a gente volta nessa atividade aqui, porque vai ficar mais claro para vocês. Era isso que eu queria testar nessa atividade. Deixa eu só pegar aqui, gente, que tem um negocinho desde hoje que sai, que volta. Espera aí. Eu acho que agora vai. Pronto. Beleza. Então, eu queria mostrar as atividades que a gente fez, tá? A gente vai continuar o estudo daqui para eu liberar a prova hoje sobre gênero textual. Mas antes, vamos fazer uma pausa para uma coisa muito importante. Vamos lá. Por que vamos fazer uma pausa antes de entrarmos no assunto, continuar o assunto de onde paramos? Porque eu quero compartilhar com vocês que deixa eu compartilhar aqui enquanto eu vou falando. Espera aí, só um minutinho. Eu quero compartilhar com vocês, achei, que na nossa última aula, sobre essa terceira redação, tá? Que é da nossa oficina de redação. Nós só temos mais uma, gente, da oficina, né? Que é desse momento que vocês podiam usar da criatividade. Na última aula em que falamos sobre isso, que foi dia 17, não foi na semana passada, não, foi na retrasada, tá? Vocês tiveram até semana passada para enviar essa redação. Mas a gente falou sobre isso aí, sobre a redação 3, a terceira proposta, na aula retrasada. Todas as propostas eu estou trabalhando aqui com vocês, todas elas, tá? E aí, eu quero aproveitar esse momento para dizer para vocês que vocês não aceitem receber qualquer informação e, tá certo, eu vou fazer. E aí, não conseguir fazer e por isso não enviar. Vocês já sabem que todas as vezes que eu apresento aqui um conteúdo, que eu explico alguma coisa, eu estou sempre perguntando, gente, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu sempre faço isso. Isso vocês já sabem. O que eu estou falando é redundante porque vocês já acompanham, tá? Então, quando vocês não entenderem exatamente o que é para fazer, primeira coisa, pergunta naquele momento mesmo. É a primeira dica. Tia Laís, eu só percebi que eu não entendi quando eu fui rever o que era, foi para casa e tal, e eu, meu Deus, é para fazer o que aqui? Estou viajando. Segunda dica, assiste a aula gravada, porque na aula gravada eu vou estar falando sobre isso. Terceira dica, você assistiu a aula gravada, você está lendo a proposta que já está aí, mas ainda assim você está com dificuldade. Vocês têm uma semana para fazer essa redação, né? Vocês tiveram, que é sempre assim o prazo de uma semana. Vocês podiam ter falado comigo no WhatsApp. Eu sempre reforço isso aqui, gente, vocês podem fazer isso. Quando vocês precisarem, entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Pode ser que eu não responda imediatamente, mas eu vou responder assim que eu puder. E aí, o que é que acontece? Ninguém fez isso nessa terceira proposta. E só uma pessoa, só uma aluna entregou a redação, que foi Clarice. Mas essa redação foi trabalhada em sala para quem estava aqui, porque acontece muito de aluno precisar faltar. Hoje faltaram 2 alunas, por exemplo. Elas avisaram, mas elas faltaram. Tem que assistir a aula gravada para saber, né? Então, vocês têm esses 3 momentos, gente. Então, não tem desculpa. Não foi assim, a professora pediu, tipo, vocês estão justificando para os pais, a professora pediu para fazer de um dia para o outro, eu não entendi, acabei não fazendo. Até se justifica, porque de um dia para o outro, de repente, né, não tem como. Mas vocês têm uma semana para falar comigo, fora que eu estou explicando em sala de aula. Então, não justifica. O que pode ter acontecido é, tia Laís, eu não consegui fazer. Beleza. Não tem problema, gente, acontece. Vão ter atividades que vocês não vão fazer mesmo. Porque vai ter muita coisa da escola, porque tem outras prioridades, tudo bem. Mas dizer, eu não fiz
porque eu não entendi, eu não aceito. Não dá para aceitar, porque eu explico aqui, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem assistir a aula gravada, vocês podem me perguntar, então não entendi, não sustenta. Não deu para fazer, tá tudo beleza. Não fiz porque eu esqueci. Aí você vai ter que dizer isso para os pais, que às vezes são os pais que cobram de vocês. Eu sei como funciona, gente, que era comigo assim também. Então vocês têm que ser sinceros. Eu não fiz, não foi por nada, não. É porque eu não fiz, não lembrei, e agora que eu tô lembrando, pronto, passou o prazo. Mas eu não fiz porque eu não entendi, não, tá errado. Tá? Então, eu quero aproveitar esse momento, que a gente ainda está no primeiro semestre, para deixar isso claro. Eu não aceito isso e eu não abro exceção para isso, porque vocês têm vários canais. Mas o fato é que só Clarice fez essa redação e ainda assim ela teve dificuldade em fazer. E aí, ao observar esse cenário todo, eu pensei, por que não dar uma outra oportunidade para que todos façam essa redação? Não porque não ficou claro para todo mundo. Não, não é por isso que eu estou pensando em permitir, em dar uma semana agora, a partir de agora, para que vocês façam a terceira e não a quarta redação, tá? Não porque não ficou claro, a professora percebeu que os meninos não tinham entendido. Não, porque quando eu explico, eu pergunto e está gravado também, fica liberado para vocês. Gente, vocês estão entendendo? É para fazer assim, assim. Qualquer coisa, falem comigo. Ninguém falou nada. E tanto é que uma tentou fazer e fez dentro do prazo, que foi uma aluna, certo? Mas o fato é que o intuito da oficina de redação criativa é que vocês possam usar a criatividade, que vocês possam exercitar, que vocês possam escrever. E aqui não é colégio, né, gente? Eu não estou fazendo isso para que vocês tenham uma nota. Eu estou fazendo para que vocês tenham a oportunidade de exercitar, de treinar. Se vocês não fazem, quem está perdendo são vocês. Então, isso não é interessante. Então, pensando nisso tudo, o que é que eu quero dizer? Que essa redação aqui para vocês, essa semana, ela vai para casa de novo. Ela foi na semana retrasada. Deixa eu só. Meu negocinho tá saindo. Porque eu não sei. Foi. Pegou? Pegou. Essa redação aqui, que foi para casa na aula retrasada, só lembrando que foi nesse período, tá? Porque hoje iria essa daqui para casa, tá, gente? Hoje iria essa para vocês, a quarta redação. Eu vou colocar essa observação na agenda. Ela não vai para casa agora. Vocês vão fazer essa daqui, que ninguém fez, só Clarice, e Clarice também vai ter que refazer. Todo mundo está entendendo tudo isso que eu estou explicando, gente? Eu sempre faço isso, eu sempre pergunto a vocês. E sempre vejo esses legaizinhos, ninguém falando nada, tá? E aí, eu vou detalhar melhor essa proposta agora, mais uma vez, porque afinal de contas ela vai para casa de novo. E aí, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar, por exemplo, surgiu alguma ideia na cabeça. Eu normalmente não gosto que vocês compartilhem, porque vocês podem compartilhar a ideia de vocês com outro colega que também vai fazer. Aí é ruim, porque a tua redação, que seria uma novidade, né? Vai ficar igual a de outro colega, porque ele te copiou. Ele gostou da tua ideia, ele trouxe isso para o teu texto. Mas vocês podem me perguntar no bate-papo, por exemplo, ou podem me mandar um áudio, ó, tia Laís, eu estou pensando em fazer, não tem aquela proposta de redação? Isso sempre, gente, não é para essa, não, é para qualquer uma. Eu estou pensando em fazer assim, assim. Faz sentido, tá dentro da proposta, tá? Vocês podem fazer isso, especialmente nesse momento de oficina criativa. Vão ter redações que eu não vou poder ajudar, porque eu vou treinar vocês para a prova e na prova vocês não vão ter ninguém ajudando, tá? Então, Majuzinha, é melhor você sair e entrar de novo. Gente, vocês estão me ouvindo? Miguel, Arthurzinho, Maju tá com problema no som, eu acho. Já tá me ouvindo, Maju, novamente? Me diga aí. Espera aí, rapidinho, viu, gente? Só um minutinho.
Tá, ela saiu e vai entrar novamente, tá, gente? Deixa só ela retornar para que ela não perca as explicações, certo? Então, tia Laís, essa redação aqui, que eu não vou explicar aqui agora a proposta, estou esperando a Ju entrar, mas essa redação aqui eu vou poder enviar até quando? Gente, é o mesmo prazo dessa daqui, da quarta. Esse prazo da quarta vai passar para cá. Eu vou colocar isso na agenda, como vocês sabem, eu só estou me antecipando, tá? Então, vocês têm, a partir de hoje, até o dia 6/6/23 para entregar essa. Aí, na sequência, depois que vocês fizerem essa daqui, vocês fazem a quarta proposta. Beleza? Deixa eu ver se Maju vai conseguir entrar, porque é bem importante essa parte, né? Mas, de todo modo, também, depois, qualquer coisa, ela pode assistir a aula gravada. Ela pode pegar aí a aula gravada. Tudo certo por enquanto, meninos? Todo mundo entendendo tudo certo? Quem está pronto hoje para fechar a prova? Quem é que está disposto aí, dizendo, hoje é meu dia de fechar a prova, de fechar o simulado, ou a interpretação de texto, se esse nome simulado for muito pesado para vocês, que não deveria, tá? E o simulado, ele simula aí, boa, Miguelito, ele simula aí momentos outros que vocês passaram fazendo prova. E, gente, eu tô vendo que Majuzinha vai demorar um pouquinho. Então, eu vou começando aqui. Esse conto comum é um conto normal, um conto começo, meio e fim, uma narração, uma história, certo? Com começo, meio e fim. Beleza? E lembrem que todas as redações da oficina criativa, eu estou pedindo para que vocês coloquem diálogos, que é o discurso direto. Então, vocês, em algum momento da narrativa, ou em vários, vocês escolhem, vocês é que vão criar essa história. É interessante que vocês, é importante, e nesse caso faz parte da proposta, que vocês coloquem as personagens falando uma com as outras. Tentem fazer diálogos elaborados, ricos, e não, oi, não sei quem perguntou, e não sei quem respondeu, não sei o quê, não sei o quê. Tentem dizer como é que essas personagens estão ao falar o que elas estão falando, ou ao gritar, ou ao mencionar alguma coisa, tá? Façam diálogos enriquecedores para que eu, ao ler esse texto, que você é a leitora de vocês, tá? Nesse momento, eu possa ter mais clareza exatamente o que está acontecendo nessa história. Então, essa parte dos diálogos que eu vejo que muitos de vocês fazem por fazer, ela é muito importante, gente. Não é só, vá pegar não sei o quê. Tá certo, tô indo. Uma coisa extremamente simples, tá? Então, tentem deixar esse, esse diálogo de vocês mais rico. Então, é um conto normal, começo, meio e fim, tem que ter discurso direto. Qual é o tema? Né? O que é que está sendo pedido aí? Presta atenção. Você fará um texto narrativo sobre. Aí ele traz uma frase para a gente refletir, certo? É só uma reflexão. É verdade que a mulher contemporânea alcançou neste novo milênio direitos que nunca foram a ela garantidos anteriormente? Então, ele está trazendo essa reflexão. Isso é verdade, gente? É verdade. Eu vou ver com vocês, inclusive, agora, né? Eu tinha disponibilizado para vocês, quando eu passei essa redação, 2 vídeos, mas eu listei, para facilitar a vida de vocês, alguns direitos que as mulheres conseguiram, para vocês visualizarem isso melhor durante o tempo. Né? Historicamente, a mulher foi conseguindo muitos dos direitos que deveriam ter sido dados a ela desde que ela existe, assim como os homens, tá? Então, vocês vão poder visualizar comigo, ver comigo, quais são esses direitos que as mulheres conquistaram. Esse material eu estou disponibilizando para vocês no Classroom de hoje, tá? Majuzinha, tá conseguindo me ouvir, meu amor? Me responda aí, por favor. Sim? Maju, eu tô trabalhando a proposta de redação, que eu estou dando a oportunidade que todos façam novamente, e é importante que essa parte que você perdeu, eu não posso esperar, porque eu te esperei um pouquinho voltar, mas como você demorou um pouco, eu acredito que a internet demorou aí para voltar,
para você voltar para a aula, eu tive que continuar. É importante que você assista a aula, tá certo? Esse pedacinho que você não conseguiu acompanhar para não ficar viajando. Ah, mas eu teve uma parte que eu saí e não entendi. Assiste, tá bom? Vou continuar. Então, gente, voltando, eu estou disponibilizando para vocês hoje um material, fora os que eu disponibilizei quando eu passei essa redação aí, eu estou disponibilizando um material que fala sobre 16 direitos que as mulheres conseguiram, historicamente no tempo. Então, esse primeiro momento da proposta, essa frase que está em negrito diz: é verdade que a mulher contemporânea alcançou, neste novo milênio, direitos que nunca foram a ela garantidos anteriormente. Ele está trazendo um questionamento para você, antes de você fazer a redação, antes de dizer a proposta. Aí você pensa: poxa, eu não sei muito sobre isso, mas a mulher já garantiu, já conseguiu direitos que ela não tinha. Quais são esses direitos? A gente vai ver agora. Mas olhem as propostas. Perdão. Olhem a proposta. Diz assim: sua personagem viajará no tempo. Então, a sua personagem tem que ser uma mulher. Beleza? Porque está se falando aí sobre a mulher contemporânea. A mulher que conquistou direitos. Então, todas as personagens que vocês vão criar tem que ser uma mulher. O nome dela, quantos anos ela tem, vai ficar por conta de vocês. Se ela tem filho ou não tem, tá? Vamos lá. Sua personagem viajará no tempo. Em seu enredo, que é em sua história, mostre como ela vivia no passado e o estranhamento que viveu quando, ao participar de uma experiência, viu-se no futuro em nossos dias. Exemplo, não é para ninguém me copiar. Quando eu digo me copiar, é o exemplo que eu estou trazendo, isso é só para vocês refletirem. Eu vou criar uma personagem na minha história, gente, de acordo com a proposta, uma mulher que tem 30 anos, essa mulher na minha história tem 30 anos, se chama Joaquina, Joaquina Ribeiro, o nome dela. Eu ainda vou colocar um sobrenome para deixar a coisa forte. Joaquina Ribeiro vive em 1899. Ela vive no século XIX. E Joaquina tem 2 filhos, é casada, tá? Eu vou contextualizar, falar um pouco sobre essa vida de Joaquina. E nesse tempo em que Joaquina vive, eu vou dizer que Joaquina, por exemplo, não podia trabalhar, porque a mulher, no século XIX, ela não podia trabalhar, gente. Ela só era uma pessoa do lar. Ela servia para cuidar dos filhos, para ter filhos, cuidar do marido, das coisas de casa, fazer costura, cozinhar. Mas a mulher não podia sair para trabalhar. Inclusive, Joaquina, ela não podia nem votar, ela não podia nem eleger os candidatos que ela gostaria que representassem ela na sociedade, porque Joaquina, como mulher, socialmente, não era nada, nem ela, nem as outras mulheres, porque quem mandava e desmandava, quem trabalhava, quem estava nas relações sociais eram os homens, porque isso fazia parte desse modelo de sociedade. Então, eu aqui estou criando essa história, que Joaquina tinha 2 filhos, que Joaquina era casada e que Joaquina vivia para cuidar do lar dela, para cozinhar, para organizar os filhos e tal. Joaquina, inclusive, tinha uma filha que se chamava Joana, que tinha 5 anos, e Joana não podia frequentar a escola, porque em um determinado momento da história, as meninas nem estudar podiam, gente. E isso não faz tanto tempo. Eu vou mostrar para vocês isso já já, nesse arquivo que eu criei, que eu vou disponibilizar para vocês na agenda. Só que aí, gente, Joaquina foi dormir, como em todos os outros dias normais, que Joaquina ia descansar, repousar. E Joaquina entrou em sono profundo, de modo que ela viajou no tempo, no sonho. E Joaquina foi parar, sabe onde, gente? No século XXI, em 2023, que é o ano que nós estamos. Ela podia ter ido parar no ano de 2022, de 2000, sei lá, de 2010, 2013. Quem vai dizer isso são vocês. Mas o mais importante é trazer ela bem, o ideal é trazer ela bem para o momento em que nós estamos, porque vocês sabem do que está acontecendo hoje, vocês vivem o tempo de hoje. Então fica mais fácil. Fala, Miguelito. Eu posso dar uma viajada, tipo, é,
Ela encontrou a máquina do tempo e foi, ou então veio uma viajante e levou ela junto. Pode, porque isso é uma oficina criativa. Inclusive, os alunos da Doit, Miguel, da F2.2, eles estão fazendo a mesma oficina que vocês, com os mesmos temas, por enquanto, né? Porque vocês têm propostas diferentes de turmas. E eles fizeram isso, alguns fizeram isso, e histórias bem bacanas, tá? Sobre isso. Ela entrou na linha do tempo, e aí teve a oportunidade de ver, era uma pessoa que lutava pelas causas feministas lá atrás, e aí ela entrou na máquina do tempo e foi parar no futuro, e viu que as mulheres, já existiam leis que diziam que a mulher tem os mesmos direitos dos homens, embora não seja assim na prática, ainda, infelizmente, não é o que a gente vai falar também, ainda não, a gente tem muito a percorrer ainda. Mas hoje a mulher, né, já pode ter a independência dela, já pode trabalhar, já pode ser mãe solteira, já pode um monte de coisa que antes não podia, gente. Vocês vão ver coisas que vocês vão ficar estarrecidos. Quem não viu ainda, não sabe muito sobre isso, né? Da mulher na sociedade, dos direitos que nós conseguimos, vocês vão ficar estupefatos, assim, atônitos, vão ficar. Atônitos a gente já trabalhou com essa palavra, atônito, né? Surpreso, sem acreditar. Bem, então, Miguel, pode, porque a oficina criativa você pode criar, pode ter ficção. O que Miguel quis perguntar, em outras palavras, gente, eu posso colocar isso, que é muita ficção? Pode. Portanto, que tenha sentido ali dentro da sua história, tá? Na minha história, Joaquina, ela dormiu, foi uma história mais simples, e num sono profundo que ela entrou, ela passou a viver nesse outro mundo, tá? Eu não vou dizer quanto tempo ela está dormindo, não. Eu só vou dizer que ela foi para parar no outro mundo e aí ela passou a trabalhar. Ela queria muito, Joaquina, ela queria muito, gente, trabalhar com tecnologia. E a mulher, nesse tempo dela, não podia nem trabalhar, quem dera trabalhar com tecnologia, né? Uma tecnologia espacial, por exemplo, uma coisa totalmente para frente. Ou Joaquina tinha o sonho de jogar futebol, desde que era pequena. Mas isso era um esporte que não podia para a mulher antigamente, e não podia mesmo. E aí Joaquina vai poder jogar futebol, Joaquina vai participar da seleção, ela vai fazer um teste para ver se entra na seleção, que era uma coisa que ela sempre quis, mas no mundo dela, no mundo que ela vive real, porque o mundo dela é um mundo antigo. No mundo dela, ela não pode. E aí ela vai ter a oportunidade de vivenciar isso, né? Nesse mundo, né, novo dela, que é o mundo atual, né? Ela vai encontrar mulheres que são solteiras, ela vai encontrar mulheres que não têm filhos, e ela vai ficar, meu Deus, isso pode? Como é que pode? Como é que pode a mulher não estar? Como é que pode a mulher ter se divorciado? Ela já foi casada e pode se divorciar, gente, por muito e muito tempo a mulher não podia se divorciar. Não podia. Ela podia, o marido e a mulher podiam viver em guerra, o marido podia maltratar essa mulher, mas ela tinha que permanecer casada, tá? Então, tem muitas coisas chocantes e fortes assim de direitos que a gente conseguiu, quando eu digo a gente, é como sociedade, inclusive vocês, meninos, que são futuros homens, a gente conseguiu, como sociedade, evoluir, tá? A mulher não podia votar, a mulher não podia estudar, a mulher não podia fazer faculdade, a mulher não podia trabalhar fora de casa, não podia, não podia. Ela era posse do marido. O marido é quem mandava e desmandava na mulher. Era assim, gente. E aí vocês devem pensar, poxa, isso faz muito tempo, né, Tia Laís? Não! Historicamente, isso foi um dia desse. Historicamente. Se a gente for ver a linha da história do Brasil, tá? Isso foi um dia desse. Foi século XX já, gente. A gente está no século XXI. A gente teve o século XVI, XVII, XVIII, XIX. É só no XX. É bem recente historicamente, tá? Então vocês vão contar essa história dessa mulher, como é que ela foi parar no futuro e as coisas que ela se deparou e que ela pôde passar a fazer, que ela não podia lá no tempo dela. Essa é a história. Um conto normal. Começo, meio e fim. Tem que ter diálogo. Já falei isso anteriormente, mas a Ju até tinha caído. Caído assim, né? Ela saiu para voltar. Tem que ter diálogo, porque todas as redações que vocês estão fazendo da oficina criativa é obrigatório ter diálogo. E é isso, gente. Ó, o mínimo de 20 ou 30 linhas. Caracterize bem as épocas para
deixar o leitor claro, ela está vivendo num tempo em que ela não pode isso, não pode isso, aí você vai detalhar o que é que ela não podia, como é que ela faz essa viagem para esse tempo, como é que ela tem essa experiência, por exemplo, Miguel pensou aqui na personagem dele entrando num túnel do tempo, eu pensei em Joaquina, que é a minha personagem, caindo no sono profundo e indo parar numa outra época. Esse sonho dela durou foi muito, mas ela viveu muita coisa nesse sonho. Cada um vai dizer como é que essa pessoa se teletransportou. Essa pessoa pode ser uma pessoa que vivia na França. É um exemplo. Então, na França, de 1800 e pouco, vivia uma mulher chamada tal. No Brasil, ou na cidade do Rio de Janeiro, é uma forma de começar a redação. É um exemplo. Tá? No século tal, no ano tal, vivia uma mulher que tinha não sei quantos filhos. Quem vai caracterizar essa mulher são vocês. Certo? Quem vai dizer isso são vocês. Com relação à explicação, sem problema, Juju, você perdeu umas partes da aula que o que você perdeu você pode assistir na aula gravada. Eu não vou poder voltar a explicar novamente, tá, Juju? Até por conta da nossa hora, das coisas que a gente tem, que hoje a gente também tem simulado. Mas não deixa de assistir, tá? A aula gravada. Eu vou liberar a aula gravada amanhã, mas não tem problema nenhum. Olha a pergunta interessante que Maju fez. É isso que eu espero, gente, quando eu estou trabalhando uma coisa, que vocês perguntem. Tirem dúvidas, nunca aceitem as coisas só e fiquem calados. Eita, aí depois de uma semana, eu não entendi, não, por isso que eu não mandei. Não dá, tá? Perfeita a sua pergunta, Majuzinha. Pode ser uma criança, não é interessante, Maju. Porque a criança, ela não vai ter vivido os direitos de mulher, ela não vai ter essa noção do que ela não tem direito por ser criança. Tu tá entendendo o que é que eu quero dizer? Ela, por exemplo, não vai ter sentido necessidade de trabalhar e não vai ter podido trabalhar, porque criança não trabalha. Tu tá entendendo? A única coisa que caberia aí, Maju, que daria para trazer para esse universo de criança, mas é muito restrito, é que a criança, a mulher, ela não podia ir à escola. Entende? Mas o ideal é que vocês sigam a proposta. E na proposta fala mulher e não menina. Então cria a história de uma mulher mesmo, que é casada, que tem já sua vida, né? No passado, e a vida dela do passado é completamente diferente do que é uma vida de uma mulher hoje. E é isso que vocês vão contar, como é que ela faz essa viagem no tempo e como é que ela vê essas situações, tá? Fala, Majuzinha. Mas, tia, se a criança vê sua mãe, que a mãe dela ficava muito triste porque ela não podia votar, não podia trabalhar, sabendo que a mãe dela queria ser engenheira, só que ela não podia, aí a criança via. Aí, como a criança, ela era uma menina, e nessa década passada, que minha mãe viveu mais ou menos, só que foi antes, ela viveu e ela tinha que limpar a casa todinha, porque ela tinha dois irmãos e só ela limpava a casa, mas minha avó. Aí, tipo, pode ser assim, a criança estava limpando um armário em um lugar alto e ela acaba caindo. E quando ela cai, ela desmaia. E entra num sono também profundo. Aí, assim, ela vê ela, a mãe dela e a mãe dela no futuro. Pode, você está inserindo um novo elemento. Sua história está maravilhosa, diga-se de passagem. Eu já amei a sua história, ponto final. Ninguém copia, por favor. Essa é a parte ruim de vocês compartilharem as histórias de vocês aqui. Tá fantástica a sua história. Ela só fugiria um pouco, Maju, da proposta. Mas eu vou dizer a você de antemão que eu aceito, sem você fugir da proposta, porque está muito legal. Porque a proposta diz: cria a personagem que seja uma mulher, e essa mulher, você pode falar dessa mulher, ou você pode ser essa mulher. Porque ele diz aí que você pode fazer em primeira pessoa. Mas a sua história está ótima. Você vai mencionar essa mulher também. Eu não vou considerar fuga. Está muito interessante, tá? Porque você vai falar na perspectiva da mulher pequena, que é a criança, que é a menina que observa essa mãe que passa por tudo isso, tá? Então pode fazer. Eu autorizo que faça, até porque está trabalhando muito a criatividade. Certo, gente? Exato. Vamos lá. Aí, o que é que eu quero mostrar para vocês que eu disponibilizei? Gente, está na hora do nosso intervalo, né? E vocês precisam de intervalo, porque hoje já tem prova, já tem um monte de coisa. Eu só vou me antecipar rapidinho, eu vou dar um intervalozinho, mas eu disponibilizei para vocês hoje, lá no Clécio,
Os 16 direitos das mulheres no Brasil, recente, gente, e que mudou a vida da mulher. Recente, vocês vão ver aí, mais ou menos, a época, tá? E lembre que quando eu falo recente, eu quero falar historicamente. Porque tem gente que vai dizer, tia Laís, tu disseste que era recente, tá aí dizendo em 1827. Mas 1827 é século XIX. O Brasil existe desde o século XVI. A mulher existe desde o século XVI, a mulher e o homem, tá? Então, é recente historicamente. E tem coisa que é bem recente mesmo, tá? Que vocês vão ver aqui, o voto. Vou só citar um deles, ó. O voto e as mulheres aqui. A relação entre o voto e as mulheres. Gente, em 1932, vocês entendem que é século XX? Porque como é que a gente sabe o século? Somando o início, ó. 1 mais 9, ali que dá 19. 1 mais 9 dá 10, eu sei. Mas eu quero dizer assim, liga os dois números, que é 19, e soma mais um. Século XX, gente, que a mulher vai começar a votar. Antes, só os homens elegiam, só os homens mandavam, só tinham políticas pensadas para homens. Olha que coisa absurda. Então, isso aí é só para vocês terem um norte, para vocês conhecerem um pouco mais. Deixa eu ver se eu posso contar que a minha personagem ela faz parte de um partido político secreto na época dela, porque mulher não podia, né? Então elas pensavam em trazer propostas feministas, mas não podia, porque naquela época não podia. E aí, quando ela viaja no tempo, que ela vê que isso é possível, pensar em propostas, em políticas públicas para mulheres, elas ficam, meu Deus, dá para nós ajudarmos umas às outras, eu não acredito e tal. Então, vocês podem entrar em contato com isso. Deixa eu trazer uma outra informação para vocês, antes de liberá-los, porque está tudo bem quentinho. Gente, só em 27 de agosto de 1962, século XX, estamos no século XXI, um século atrás, preste atenção nisso, foi criado o Estatuto da Mulher Casada, que permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais autorização do marido para trabalhar. Gente, até o século passado, o marido tinha que dizer: eu deixo a minha esposa trabalhar. Se ele dissesse: eu não deixo, a mulher não podia trabalhar. Vocês têm ideia do que é isso? Que é muito sério, né? Que é uma aberração para a gente hoje. Você fala: é o quê? É o quê isso? Né? Então, só em 1974 as mulheres conquistaram o direito de trabalhar fora de casa, gente. Antes elas só trabalhavam como domésticas, fazendo coisas do lar. Fosse costurando, fosse lavando, cuidando da casa, com coisas do ambiente doméstico. Elas não podiam antes. Gente, cartão de crédito elas não podiam ter. A lei do divórcio, gente, a lei do divórcio, né? Porque as mulheres permaneciam até o dia 26 de dezembro de 1977, as mulheres permaneciam legalmente presas aos casamentos, mesmo que fossem infelizes, elas tinham que permanecer no casamento. Então, somente a partir da lei 6.515 de 1977 é que o divórcio se tornou uma opção legal. A mulher pode chegar, não está feliz mais com o esposo, ela pode chegar e dizer: eu quero me divorciar. Porque antes quem não podia. Ela tinha que ficar eternamente com aquele marido. Mesmo que o marido a maltratasse, fizesse mal a ela, ela tinha que permanecer casada. Então, isso aí é só para vocês tomarem ciência, saberem, para vocês, de repente, trazer algum desses elementos, ou alguns, na redação de vocês. Com relação à proposta que vai para casa, só finalizando, antes de eu liberar aqui o intervalo rapidinho, tudo certo, gente? Vai novamente a proposta 3 para casa. Vocês têm até semana que vem, que é dia 6/6, tá? Então, não é para fazer a quarta proposta, eu vou colocar isso na agenda. A gente vai repetir a terceira proposta, todos, inclusive a única aluna que fez, ela vai repetir também, porque ela não entendeu muito bem, pelo que eu vi na redação, tá bom, dela? Então, todo mundo vai refazer a terceira proposta e só depois a gente faz a quarta. Vocês estão liberados para o intervalo, 10 minutos, são 4:09. 4:19 a gente retoma. Respirem, vão beber água e ir ao banheiro. Meus amores, vamos voltar. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês?
Tudo certo com as explicações até aqui, gente? Tá todo mundo acompanhando tudo direitinho? Tudo beleza de Creuza? Sim, sim, sim. Se eu não falar isso, beleza de Creuza, né, minha gente? Não sou eu. Não me perguntem por que eu falo. Eu escutava isso e reproduzo e pronto. Desde pequena. Bem, agora, antes de eu liberar um momento de prova de vocês, eu quero só dar um resumão aqui do que a gente falou. Não vai dar para eu trabalhar assunto, porque são 10 minutos, eu também não quero pilhar a cabeça de vocês. A ideia é que vocês estejam bem tranquilos, que vocês façam esse simulado simulando um contexto real de prova, com atenção, com foco, registrando aquilo que tem dúvida, como eu sempre oriento, tá? Sem ficar com pressa, sem nada. Eu quero mostrar para vocês que eu estou mandando para casa hoje, né, a redação, que eu vou colocar isso na agenda, tá? Então, a redação da terceira proposta vai novamente para casa. A gente trabalhou essa proposta hoje em sala. Fora isso, tá indo para casa para vocês lerem, antes de fazer a redação, os 16 direitos das mulheres, adquiridos recente, né, que mudaram as vidas delas, recente e historicamente. Tá indo para casa também um vídeo sobre esse empoderamento, que significa esse empoderamento da mulher, nos dias de hoje, a importância disso. Então, é bom vocês assistirem um vídeo curto também, animado, com desenho, imagens, que é bem legal de assistir. Então, assistam para ver que, infelizmente, a gente não está dentro ainda do que a lei coloca, né? Que nós temos a mesma igualdade, os mesmos direitos que os homens. Na lei isso existe, mas na prática ainda não. Então, esse vídeo fala sobre isso. E está indo para casa, por último, essa atividade de palavras aportuguesadas, que eu vou abrir aqui agora para vocês verem, tá? É tipo um desafiozinho para vocês, para que vocês passem a internalizar a escrita de determinadas palavras estrangeiras que já fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes, quando a gente vai escrever essas palavras ou até mesmo pronunciar, a gente pronuncia de acordo com a forma estrangeira. E a ideia é que a gente se aproprie, que a gente conheça as palavras escritas na nossa língua, especialmente para as redações, tá? Então, por exemplo, tem balé aí com LL e com T, vocês já sabem que isso não é nossa língua. Então, como é que se escreve balé em português? Tá, gente? Lembrando de colocar os acentos, onde tiver acento, tudo direitinho, certo? O feedback dessas respostas já vão chegar automaticamente para vocês. Quando vocês finalizarem, eu vou ter que atribuir a pontuação, porque são questões abertas. Vocês vão ter que escrever, tá? Mas, independente de eu atribuir a pontuação, que eu vou fazer isso depois, quando todos terminarem, já vai aparecer o feedback. Quando vocês finalizarem, vai aparecer. Essa palavra se escrevia assim, para você ver se você escreveu certo. Todas elas já vão estar aí no feedback, certo? Então, tem basquete, blackout, shop, box, bip. Olha eu falando da forma portuguesada, tá? Karatê, cowboy, champanhe, chique, drink, slide. Eu estou falando do jeito que a gente fala, não lendo essa palavra estrangeira, né? E às vezes, gente, a gente usa tanto essas palavras estrangeiras porque a gente nem sabe como é a forma correta em português. A gente pensa, não, já está internalizado, um monte de gente usa, vou usar e vou colocar aspas no texto, ou vou falar drink, uma coisa mais assim, parecida com a forma estrangeira, tá? E essa não é a ideia. A ideia é que vocês conheçam, de fato, quanto mais palavras vocês conhecerem da própria língua de vocês, tanto para falar quanto para escrever, melhor. Então, vai esse desafio para casa. Tem 18 palavras, tá? Palavras aportuguesadas 1. Então, eu quero que vocês trabalhem isso também, porque isso vai ajudar muito nas escritas de vocês, nas redações, por exemplo. Tranquilo, por enquanto, que vai para casa, tudo certo? E, por último, não esquecer de fazer, até antes da próxima aula, que é quarta, nossas aulas são sempre às quartas, não esqueçam de criar as frases. Criam frases
Criem frases coerentes, que tenham sentido e que vocês possam usar essas frases no dia a dia, naturalmente se comunicando com alguém, certo? É isso que vai para casa, que eu vou colocar tudinho na agenda e vou repassar. Uma coisa importante antes de vocês começarem o simulado, que eu vou liberar na sequência, já já. Lembrem de, ao final do simulado, anotar exatamente. Anotem, gente. Não vai cair a mão de vocês nem nada. Anotem. Deem uma olhadinha quando vocês finalizarem o simulado. E já vejam. Ah, eu estou com dúvida nessa questão. Eu estou vendo aqui que a resposta é letra C. Eu marquei B. Mas mesmo eu relendo, ou seja, releia a questão. Veja, para ver se você não vai ter aquele momento de, entendi. Né? Então, se você não entender, anota essa bendita dessa questão, traz essa questão para a gente tirar dúvida, gente, na aula que vem. Isso é muito importante, certo? Por último, não menos importante, que está indo para casa o tempo todo, leitura, certo? Leiam a tempo, para de repente fazer um resuminho para vocês mesmos, para ver aí quais são as personagens principais, os acontecimentos principais, para de repente assistir uma resenha no YouTube sobre o livro. Importante ler antes do prazo, inclusive, para que vocês tenham esse tempo de revisitar tudo que está aqui na história. Beleza? Eu acho que finalizamos todos os recados, tudo. Se precisarem, assistam novamente a aula, toda vez eu digo isso. E, gente, eu vou liberar o terceiro simulado de vocês, para que vocês façam com muita calma, certo? Seriam 30 minutos, aí, né, vocês vão ter uns minutinhos a mais, então não tem desculpa de, eu fiz assim de qualquer jeito, certo? Façam com calma, se tiver com dúvida numa questão, pula a questão, faz outra, depois você volta para aquela. Tempo suficiente vocês vão ter. Vamos lá. E acabei esquecendo de dizer, vocês têm que estudar o material que a gente está trabalhando, de gênero e tipologia, tá? Ele está na aula passada, então não deixa de estudar. Liberando o link em 3, 2, 1. Foi, podem começar. Bom simulado, qualquer coisa me chamem aqui, tá? Gente, quem terminou agora, aproveita para dar uma olhada na prova, como eu disse. Na questão que errou, o que ficou com dúvida, o que chutou e acertou, tá? E a minha ideia, para que vocês tenham menos atividades de casa, para que vocês se livrem, como vocês gostam de dizer, é que, como a gente tem um tempinho, tem 5 minutos ainda, então quem já terminou, já vai fazendo atividade de palavras aportuguesadas, tá? Porque vai ter menos uma atividade, afinal de contas vocês vão ter redação e tal. Aí dá para aproveitar esse tempo para isso. O link dessa atividade de palavras aportuguesadas, ela está no Classroom, mas eu vou liberar aqui, porque como muita gente já terminou, aí vocês podem ir fazendo. Juju, que já terminou a prova e já terminou essa atividade, está liberada até quarta-feira. Não deixa de olhar a agenda, de registrar as dúvidas, mas já está liberada. Quem ainda não fez a atividade de palavras aportuguesadas, já faz, tá? Porque como ela é mais curta, você já se livra de uma, tá bom? Então, para a Juju, até quarta-feira que vem, e o restante faz a atividade de palavras aportuguesadas. Quem está fazendo simulado ainda, continua fazendo, beleza? Até quarta, Ju. Pode fazer o restante aí da prova, que você deve estar fazendo a prova ainda. E a atividade de palavras aportuguesadas você faz depois, como atividade de casa, tá bom? Um beijo e até quarta-feira que vem. Beijo, beijo.